Muito bem-vindo, Igor. Tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Bom dia a todos vocês que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui de volta conversando com vocês. Vamos lá. Que bom que você está aqui. Bom dia. Queria começar com esta quinta-feira, né? Reunião nas ilhas. É um país, não sei se vocês sabem, mas existe um país lá no Caribe chamado San Vicente e Granadina. São ilhas, são pequenas ilhas lá, e é lá que acontece hoje a reunião entre os presidentes da Venezuela e da Guiana, e o Celso Amorim vai estar lá testemunhando, dando colocar panos quentes, enfim, nesse cenário da crise ao redor do território de Essequibo. Igor, qual a tua projeção para isso e que avaliação você faz, né, nesse momento? Essa é uma reunião muito importante. É preciso ressaltar que é uma reunião que se deve, em grande parte, à iniciativa do Brasil. O Brasil, juntamente com outros países, outros governos da América do Sul, como o governo da Colômbia, o governo do Chile e alguns outros, né, que estão se mobilizando, também os países do Caribe. O Caribe tem uma espécie de articulação regional, que é o CARICOM, o Conselho dos Países do Caribe, né, uma região que envolve a Guiana e a Venezuela também, né, que articularam essa reunião, né, entre os governos da Venezuela e da Guiana, né, buscando ali né, alguma forma de diálogo, né, a partir da nova situação criada com o referendo realizado na Venezuela, um referendo organizado pelo governo venezuelano, né, que decidiu, tomou uma série de decisões, uma série de pontos que estavam em votação, mas, em essência, o resultado do referendo é que, do ponto de vista da Venezuela, uma ampla área, um amplo território, né, que está atualmente fazendo parte do estado da Guiana, se tornaria venezuelano, que é uma região em disputa há muitos anos, em disputa desde o século XIX, que é a região do Essequibo, né, uma região que constitui 70% do território da Guiana, que é um país independente desde 1966, uma ex-colônia britânica, né? E, a partir desse referendo, se criou uma situação muito tensa, porque a Venezuela declarou que aquele território passa a ser considerado oficialmente Venezuela do ponto de vista da Venezuela. Então, o governo da Venezuela já declarou esse equívoco como sendo um Estado venezuelano, já se dispôs a emitir carteiras de identidade venezuelanas para os moradores dessa região do Essequibo, já declarou inválidas as concessões de petróleo para empresas internacionais concedidas pelo governo da Guiana, que tem petróleo no Essequibo, né, não em terra, mas em mar, na plataforma continental, né, que faz parte do território, né, desse país que é a Guiana, né? Então, uma situação que a gente pode imaginar bastante tensa, né? Porque são reivindicações inconciliáveis, né? A Venezuela diz que uma parte do que a Guiana considera Guiana não é Guiana, é Venezuela, né? O que se pode esperar diante disso, né? Uma situação muito difícil de ser resolvida na mesa de negociações, porque são questões que envolvem território e que envolvem soberania, né? Situações que, no limite, né, na história, nas relações internacionais, essas situações tradicionalmente se resolvem pela via militar. É muito difícil resolver pacificamente, né, questões onde as demandas são tão antagônicas, né? E é uma situação muito perigosa, porque tudo que a gente não precisa na América do Sul é um novo foco de tensões, tudo que a gente não precisa é ver dois países sul-americanos, né, ali numa situação de conflito, né, considerando que na nossa história da América do Sul, uma história tão complicada, né, mas uma coisa que a gente pode apresentar como um elemento positivo na história sul-americana é o fato de que nós somos um continente de paz
nas relações internacionais, né? Dentro dos países, a nossa história é de massacre dos povos indígenas, né? De massacre das rebeliões, dos movimentos populares, como Canudos no Brasil e tantos outros em outros países também, mas pelo menos no plano internacional, a gente não tem uma tradição de guerras, pelo menos ao longo do século XX. Se a gente voltar um pouquinho a nossa memória para trás, a última guerra relevante na América do Sul foi a Guerra do Chaco, entre a Bolívia e o Paraguai, entre 1932 e 1935, ou seja, 90 anos atrás. De 90 anos para cá, houve alguns pequenos conflitos nos anos 90, do século passado, uma guerra muito rápida entre Equador e Peru, rapidamente ali apaziguada, e um pouco antes um início de guerra entre a Argentina e o Chile, a disputa pelo canal de Beagle, que acabou não se tornando uma guerra total entre os dois países, graças à mediação do Vaticano. Hoje o Chile e a Argentina têm relações totalmente pacíficas. Agora, imagina uma situação dessas, de mobilização de tropas, mesmo que não se chegue a um confronto militar, mas o grau de tensão e de divisão que isso vai introduzir na América do Sul, considerando, inclusive, que esse conflito entre a Venezuela e a Guiana está abrindo as portas para uma das coisas que a gente menos quer que aconteça na América do Sul, que é a ingerência dos Estados Unidos, porque a Guiana é um país muito fraco militarmente. A população inteira da Guiana são 800 mil pessoas. Então, o exército da Guiana praticamente não existe, e os Estados Unidos já estão lá posicionados, dispostos a tomar o partido da Guiana, em caso de um confronto militar com a Venezuela, que seria uma tragédia, quer dizer, justamente. Um dos pontos fundamentais, inclusive da diplomacia brasileira, durante os governos do Lula, governo da Dilma, agora novamente, governo do Lula, mas também de outros governos no passado, além dos governos progressistas, é sempre uma ideia muito forte de que nós, da América do Sul, somos capazes de resolver os nossos assuntos, resolver os nossos problemas por nós mesmos, sem a necessidade da intervenção de forças externas, que a gente sabe muito bem a quais interesses isso servem, aos interesses do imperialismo, que não perde nenhuma chance de colocar o bedelho na América do Sul, de colocar bases militares, de colocar tropas, de assegurar posições de força militar, que servem aos próprios interesses de dominação dos Estados Unidos. Então, estamos aqui na torcida para que dessa reunião em São Vicente e Granadinas se consiga não uma solução para o problema, porque é muito difícil uma solução, mas pelo menos ali baixar a temperatura, baixar a tensão. Vamos ver o que acontece. Essa semana, por exemplo, Mauro, Rebeca, para vocês terem uma ideia, o governo da Venezuela já distribuiu em todas as escolas mapas da Venezuela que incluem o Essequibo como parte da Venezuela, como se fosse assim, uma anexação. É uma anexação que só existe no discurso, na propaganda, no plano da realidade física está tudo igual, mas os conflitos eles começam como conflitos no discurso, nas palavras, antes de se tornarem conflitos físicos, antes dos tiros serem disparados, que é o que a gente não quer que aconteça. Rebeca. Não, muito excelente análise do Igor, e você fala sobre essa possível tensão militar que teria aqui na América do Sul. E aí eu te pergunto sobre a posição do Brasil, do governo Lula. Você acha que é muito recente para o Lula interferir nessas questões? Tem essa possibilidade não, esse fato concretizado do apoio dos Estados Unidos à região da Guiana. Também tem um possível conflito que envolve os Estados Unidos com Milei agora na Argentina. Então, o Lula ele se coloca também como esse grande líder aqui dos países da América do Sul. Você acha que o Brasil deve entrar nessa discussão? O presidente Lula tem que se comprometer nesse conflito entre Guiana e Venezuela? E aí até acrescento, Igor, exatamente em cima disso que a Rebeca traz, que assim, o presidente Lula sempre foi muito atirado e ousado em se colocar como mediador de conflitos ao redor do planeta, Lá atrás foi
né, na crise, no segundo mandato dele, na crise Irã-Estados Unidos, agora, mais recentemente, em relação à guerra da Ucrânia e Rússia, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, sobre o conflito, sobre o massacre que Israel perpetra lá na faixa de Gaza também, e dessa vez ele foi muito reticente, né? Aqui no território dele, né? No território da América do Sul, você viu que ele não foi, em nenhum momento foi à frente e dizer, não, vamos negociar, eu vou lá, vou fazer. Foi uma postura bem mais cautelosa do que ele teve em outros momentos, em outros conflitos ao redor do planeta. Por que dessa cautela dele? Olha, aí, primeira coisa, quer dizer, acho que o Lula, num primeiro momento, acho que ele não poderia ter feito diferente do que ele fez, né? Acho que, quer dizer, a reação dele primeiro foi dizer não queremos confusão na América do Sul, né? O Brasil tem ótimas relações tanto com a Guiana quanto com a Venezuela, né? No caso da Venezuela, que é um país que sofreu muito assédio, né, muita pressão de países contrários ao governo venezuelano, né, toda uma história de tentativa de isolamento internacional da Venezuela promovida pelos Estados Unidos, e o Lula, né, os governos progressistas no Brasil, né, e agora essa volta do Lula ao governo, logo na posse do Lula, o Maduro foi convidado, teve uma recepção ali de chefe de Estado, com todas as honras, né, no restabelecimento pleno das relações entre o Brasil e a Venezuela, né, que tinham sido parcialmente cortadas na época do governo anterior, né? Então, quer dizer, o Brasil está numa posição muito privilegiada, né, para promover conversações, promover o diálogo, e que está acontecendo agora. Eu não sei o governo Lula tem que tomar muito cuidado para não sinalizar que ele esteja tomando partido de um lado ou de outro, inclusive porque se trata de uma região de fronteira, né? Os dois países fazem fronteira com o Estado brasileiro de Roraima, né? Tropas brasileiras já foram deslocadas para fronteiras como uma medida preventiva, evitar que alguma movimentação de tropas, né, que algo vaze para as fronteiras brasileiras, o que evidentemente é inadmissível, né? Eu acho que o Lula está com a posição certa, né? Ele está tomando muito cuidado, né, para não dizer nada que possa ser interpretado como um alinhamento com um lado ou com o outro, né? Embora seja muito difícil, porque o que a gente tinha era uma situação absolutamente tranquila na região, que foi quebrada com essa iniciativa da Venezuela, né? O próprio Lula, quando ele diz nós não queremos confusão, né, o Lula ele tem esse hábito, ele diz as coisas, mas não nomeia os atores, né? Então, ele não diz quem foi que começou a confusão partiu da Venezuela, né? Infelizmente. Eu acho que eu considero que é uma atitude errada da Venezuela, né, levantar essa questão dessa forma, né, nesse momento, né, e é uma questão muito difícil quando a gente olha a história, né, da questão do Essequibo, né, a gente vê que a Venezuela está numa posição muito frágil, porque se trata de uma região que nunca foi Venezuela, efetivamente, que nunca teve presença de população venezuelana, né? Os únicos venezuelanos que existem no Essequibo são pessoas que saíram recentemente da Venezuela por conta da crise econômica e social na Venezuela, como né, milhões de venezuelanos imigraram, alguns poucos milhares emigraram lá para o Essequibo. Fora disso, né, não há nenhuma ligação entre a Venezuela e aquele território. São moradores da Guiana, ninguém perguntou para eles o que eles querem, né, mas certamente se perguntassem, eles responderiam que querem continuar sendo o que são, sendo guianenses, né? Eu acho que essa questão deve ser levada em conta, que é a autodeterminação dos povos, né? Havia uma disputa antiga que remonta ao século XVIII, nós estamos falando de 200 anos, né, de pendengas da época colonial, quando ingleses, espanhóis e holandeses, né, e mais para o nosso lado portugueses também, disputavam esse território, né, tomando esses territórios dos seus verdadeiros donos, que eram os indígenas, justamente, né, criando
né, o que é a América do Sul, com as suas raízes todas coloniais, né, são questões muito antigas, né, mas que foram sendo resolvidas gradativamente à medida que os países sul-americanos foram se tornando independentes, né, e a Guiana é um país independente. Então, quer dizer, as antigas demandas que inicialmente os espanhóis e depois os venezuelanos tinham em relação ao Essequibo, referentes a fronteiras coloniais, elas foram resolvidas efetivamente com a independência da Guiana. A Guiana não é mais inglesa, não é mais, né, não é mais espanhola, é um país soberano e vinha sendo tratado pela Venezuela dessa forma. Inclusive, é interessante observar, durante o governo do Chávez, né, que é o antecessor do Maduro, 13 anos de governo do Chávez, até o falecimento dele, em 2013, Venezuela tinha ótimas relações com a Guiana, né, e quando perguntavam ao Chávez, e a questão do Essequibo? Né, o Chávez dizia, olha, essa questão é secundária. Ele dizia, na medida em que a amizade entre os dois países, a Venezuela e a Guiana, se aprofundarem, e à medida que se realizar uma integração latino-americana, essa divergência vai se diluir e vai perder a sua importância, né? Mas, de repente, aparece esse referendo reacendendo ali as brasas, né? As chamas dessa disputa que vem muito anterior ao atual governo venezuelano, é algo que atravessa a história da Venezuela e que, de alguma maneira, é consensual entre os venezuelanos, né, uma postura nacionalista em relação a essa questão. Tanto o governo quanto a oposição, que é uma oposição de direita, concordam em que o Essequibo deve ser da Venezuela. Essas questões de território são muito delicadas, mexem com um sentimento nacionalista muito, muito forte em qualquer lugar do mundo. Rebeca. Tem uma pergunta para você aqui no chat, Igor, da Glai Lúcia. Ela pergunta, Fuser, veio base dos Estados Unidos para a Guiana? Trabalho com a hipótese de que guerra não é decisão nossa, mas do Império. Ela complementa aí. Não existe base militar dos Estados Unidos na Guiana. Existem acordos, né, justamente nesse período, né, o que evidentemente não é uma coincidência, os Estados Unidos começaram a realizar manobras militares em território da Guiana, que eles dizem que são manobras de rotina, né? Essas rotinas são discutível o que é uma rotina, o que não é uma rotina nessa área, né? Mas claramente um aviso, né, de que se a pendenga entre a Venezuela e a Guiana, né, descambar para esse plano do confronto militar, né, os Estados Unidos certamente vão intervir, né, e talvez seja a chance que os Estados Unidos querem, né, de criar uma situação mais difícil para a Venezuela, né, coisa que os Estados Unidos nunca fizeram até hoje, aplicaram sanções duríssimas, grande parte delas que continuam em vigor, sanções duríssimas, tentando quebrar o governo de esquerda na Venezuela, mas nunca chegaram ao ponto da agressão militar, né? Seria justamente a chance de que essa agressão militar acontecesse. Uma chance que, infelizmente, está sendo criada por uma postura que eu avalio como imprudente da Venezuela, mexendo num vespeiro que poderia ter sido deixado quieto, porque a possibilidade da Venezuela alcançar os seus objetivos desse referendo, que é incorporar essa região, né, ao território venezuelano, isso é nulo, né? Não há a menor chance de que isso venha a acontecer. Então, acaba ficando mesmo no terreno da bravata, né? Você cria ali uma agitação dentro do país, é uma maneira também de mudar o foco das atenções. A Venezuela tem problemas gravíssimos na sua economia, dificuldades imensas que o governo não está conseguindo resolver, realmente é muito difícil resolver dentro do quadro de sanções que a Venezuela está passando. Vai ter eleições no ano que vem, né, eleições que vão ser muito difíceis para o governo venezuelano, caso a oposição apresente, né, um candidato ou candidata efetivamente competitivos, é uma situação muito delicada na Venezuela. Então, aí é muito comum, a gente já viu isso em outros países, em outros momentos, em situações difíceis, governos,
né, que tem problemas de baixa popularidade, como é o caso do governo do Maduro na Venezuela, né, trazerem para a cena conflitos que envolvem o nacionalismo, né, que servem ali, né, de mobilizador da população em torno de uma outra questão fora das dificuldades internas, como a gente já viu no passado, a Guerra das Malvinas, né, quando o governo militar argentino, numa situação de economia em crise também, né, tomou uma atitude em defesa de uma reivindicação histórica dos argentinos, que eram as Malvinas, né, mas de uma forma, né, ali claramente oportunista no caso da Argentina, né, para desviar as atenções, o que acabou levando a Argentina ao desastre, né, a invasão das Malvinas em 1982 foi uma derrota militar tremenda, né, causou a morte de muitos argentinos, né, e, né, felizmente, um efeito colateral disso foi acelerar o fim do regime militar da Argentina, né, porque a comparação, né, não é muito positiva, mas a experiência histórica que nós temos na América Latina de situações desse tipo é essa, né? É necessário levar em conta, né, a viabilidade das demandas, né? E no caso da Venezuela, a viabilidade é muito pequena. Como é que você pode imaginar que a Guiana vai abrir mão de uma parte do seu território, né? Ainda não 70%, nem a Venezuela imagina que esse 70%, né, ou esse equipo inteiro vai ser entregue, mas essa questão de território é muito séria. Abrir mão de qualquer pedaço de território é a última coisa que qualquer país do mundo se mostra disposto a fazer, né? Em geral, essas mudanças acontecem por meio de guerras, né, que é tudo que a gente não quer. Igor, mudando de assunto, eu fiquei muito espantado quando você veio aqui logo no início do processo genocida de Israel. Início não, né? O genocídio israelense contra o povo palestino já tem mais de 75 anos. Mas desta etapa do genocídio, né, com a invasão de Gaza, e na época você falou, Israel vai perder. Israel já perdeu. Israel será política e geopoliticamente derrotada. E, de fato, a coisa vem vindo a tal ponto que agora a Assembleia Geral da ONU, por esmagadora maioria, aprovou o cessar-fogo e ordenou a retirada de Israel da faixa de Gaza. E o próprio Estados Unidos, o próprio Biden, foi obrigado a reconhecer que Israel está num isolamento internacional cada dia maior. Como é que você vê o cenário neste momento desse processo em Gaza e não só em Gaza, né? Na verdade, Israel rosna para vários outros países ali ao redor, né? Rosna para o Líbano, rosna para a Jordânia, para todos os países ao redor. Olha, Mauro, eu sou obrigado a confessar aqui que essa avaliação que eu fiz, né, 2 meses atrás, quando né, iniciou, né, esse ataque genocida, né, de Israel à faixa de Gaza, a partir do ataque anterior da resistência palestina, né, perfeitamente legítima de reagir à ocupação e ao massacre permanente que Israel comete, não só na faixa de Gaza, mas em toda a Palestina ocupada. Naquele momento, né, a minha expectativa era de que algumas coisas tivessem acontecido de forma diferente, especialmente a conduta dos países árabes. Então, é algo realmente chocante, né? A gente vê que a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, né, Turquia, que não é um país árabe, mas que é muçulmano, né, esses países paralisados, né, diante do massacre que Israel vem realizando dia após dia na faixa de Gaza. Ontem morreram 200 pessoas, né, invadiram uma escola e fuzilaram crianças, mães de crianças, em sala de aula, Mauro, em sala de aula. Quando a reportagem da Al Jazeera chegou lá, encontrou cadáveres empilhados em sala de aula. Então, não é invenção das relações públicas do Hamas, é real isso. É um massacre deliberado de civis.
né? Não são danos colaterais, não são aquelas vítimas civis que acontecem em todas as guerras, aquelas bombas e aquelas balas que sobram e acabam atingindo pessoas que não são combatentes. É proposital, né? Quer dizer, é realmente uma tentativa de expulsar toda a população palestina de Gaza, expulsar 2 milhões de pessoas do lugar onde elas moram e colocar aquela região sob controle total, né? Incorporar aquela região totalmente a Israel, levando adiante o plano de Israel, que é eles ficarem, né, transformar a Palestina inteira no Estado judeu, como eles dizem, né? A grande Israel, né, eliminando a população árabe e os poucos árabes que sobrarem ficar numa situação completamente subordinada, né, aos israelenses, né? Então, e isso está acontecendo, as reações, né, dos países árabes e do mundo muçulmano, elas não vão além da palavra, do discurso, nenhuma medida prática, absolutamente nada, né? O mundo está assistindo um genocídio, né, com poucos antecedentes na nossa história, é realmente um genocídio que lembra, né, o genocídio cometido pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial contra os judeus e outros povos, muitos outros povos que também foram massacrados pelos nazistas, e uma parte do mundo, né, de braços cruzados, né, protestando, etc., mas sem tomar absolutamente nenhuma medida prática, e a outra parte do mundo, que é os Estados Unidos e os países da Europa, basicamente, dando total endosso, né, à política assassina de Israel, né, começando pelo presidente Biden dos Estados Unidos, que deu e continua dando carta branca a Israel para fazer absolutamente o que quiser na faixa de Gaza. De vez em quando ele diz: queremos ali uma pausa humanitária, queremos que alguma ajuda seja levada, né, a esses palestinos vítimas desse ataque, mas algo totalmente irrelevante, porque o principal, que é deter o massacre, né, ele não faz, né? Tivemos essa votação na ONU na terça-feira, foi uma votação impressionante, 153 votos pelo fim da violência, pelo cessar-fogo na faixa de Gaza, apenas 10 votos contrários, entre eles, claro, o voto dos Estados Unidos, obviamente também o de Israel, e 23 abstenções. Eu fico chocado como é que alguém pode se abster, né, diante dessas atrocidades que estão sendo cometidas, mas concretamente a gente tem uma situação em que 3/4 da chamada comunidade internacional, 3/4, né, dos mais de 75% dos países que fazem parte das Nações Unidas condenam essas ações de Israel. E o que isso significa na prática? Nada, absolutamente nada. Nenhum país rompeu relações com Israel. Nenhum país rompeu relações econômicas com Israel. Nenhum país adotou sanções ou boicote, ou qualquer coisa que seja, né, que sinalize pelo menos que haverá um custo político e um custo econômico para Israel nessa questão, né? Então, é algo muito entristecedor, né? Existem os protestos pelo mundo, esses protestos eles tiveram um auge, né, cerca de um mês atrás, né? Então, quer dizer, eles arrefeceram, né? É preciso encontrar uma maneira deles voltarem, né? Inclusive no Brasil, a reação aqui no Brasil foi muito pequena, chocante, né? Nas redes sociais, claro, muita coisa, muitos manifestos, muitos abaixo-assinados de entidades, etc., né? Mas não houve aquela mobilização, né, que seria de se esperar, né? Talvez não tenha havido ali um esforço na medida necessária, né, diante do que está acontecendo, né? Ou, quer dizer, então, ao contrário, o que eu vejo aí nos meios progressistas no Brasil já virou rotina, é uma aceitação passiva do que está acontecendo, como não podendo ser de outra maneira, né? Então, no curto prazo, a situação
é catastrófica, porque Israel está levando adiante o seu plano de limpeza étnica, né? Eu acho surreal de usar essa expressão limpeza étnica para algo que é tão sujo, né? Mas, quer dizer, né, esse despojo em massa, essa expulsão maciça de população, que é um crime contra a humanidade, né, o que está sendo cometido lá, e isso vai acontecendo e protestos, reclamações, né, indignação, né, e não vai além disso. Né. É claro que, no longo prazo, isso vai ter um preço. Né. No longo prazo, é impossível que as populações árabes e muçulmanas, né, não mostrem a sua revolta, a sua indignação de uma forma mais concreta. Não é possível, né, tanta passividade. Né. Pode ser que, no longo prazo, a postura desses governos em relação a Israel mude de uma forma significativa, né? Mas, no plano imediato, né, as coisas estão muito difíceis ali na faixa de Gaza. A gente está caminhando para uma situação, né, não se sabe quanto tempo isso ainda vai levar, talvez um mês, talvez 2 meses, uma situação em que existe uma resistência heróica do Hamas. Né? Ontem, mataram 10 soldados israelenses. Né? Não é pouca coisa quando você considera a desproporção de forças militares entre um lado e o outro. Agora, quantos do Hamas já morreram? Eles vão, é uma luta completamente desproporcional. Israel tem um dos maiores exércitos do mundo, com toda a tecnologia, tudo que o exército pode querer ter, e o apoio total, absoluto dos Estados Unidos e dos países da Europa. É uma coisa chocante. Esses países da Europa que se apresentam ali como sendo os mais avançados na civilização, dos direitos humanos, do meio ambiente, da paz, essa conversa toda, na hora que chega uma questão concreta, né, que é o genocídio de Israel na faixa de Gaza, eles tomam o partido de Israel, as crianças estão sendo assassinadas, já são 18 mil mortos, quase todos civis, 70% mulheres e crianças, significa mais de 8 mil crianças assassinadas pelas tropas de Israel até agora, e isso passa batido. Então, é chocante o que está acontecendo, e é muito triste a gente perceber que a gente não consegue mais do que ficar chocado. Né? É algo assim, realmente, é triste, é patético, né, o que está acontecendo. Igor, gostaria muito de te agradecer pela sua participação aqui hoje. Você sintetiza todas as notícias, os fatos que a gente traz aqui ao longo da manhã no Fórum Café, com análises sempre muito boas, profundas, bem assertivas. Então, muito obrigada, viu, pela participação aqui. Acho que tem um Obrigado, Rebeca. Sabe, Igor, tem um certo desalento, né, nessa conversa contigo, mas eu vou te dizer, eu ando meio desalentado, porque nós estamos aí na terceira década do século XXI, e o que a gente está vendo é um mundo completamente distópico, né? Distópico. A gente vê o mundo no século XXI assistindo impassível, de maneira passiva, um genocídio acontecendo aos nossos olhos. A gente vê, é só ver as redes sociais acontecendo diante dos nossos olhos. A gente vê o planeta, a vida no planeta, tal como nós conhecemos, à beira do abismo, a humanidade corre risco concreto de extinção, assim como a cobertura vegetal do planeta, assim como os animais do planeta, e também diante de uma grande de um mundo passivo. Né? Neste contexto, faz a COP, quem banca a COP são os países produtores de petróleo, né? Aí vai lá o Brasil, que era para ser o líder climático do planeta, vai dizer que vai produzir mais petróleo. Ontem teve o leilão dos poços de petróleo aqui no Brasil, diz que vai destruir lá a Amazônia, explorando o petróleo. Ou seja, a gente está num mundo que é uma distopia, né? É um negócio... É desalentador, efetivamente. Você olha os países mais importantes, os países mais ricos, de onde se poderia
né, esperar alguma resposta, se não dos governos, pelo menos da população, e o movimento que se vê no sentido contrário. Você olha, a Europa, por exemplo, as populações da Europa, né, parece que coletivamente chegaram à conclusão de que o problema deles são os imigrantes. Os imigrantes que vão para lá fazer o trabalho que eles mesmos não querem, os imigrantes que sustentam a economia da Europa, assim como sustentam grande parte da economia dos Estados Unidos, porque são países que estão se envelhecendo, que a parcela da população formada por aposentados é cada vez maior, aposentados que depois da aposentadoria vivem mais 30 ou 40 anos, o que é muito bom, a longevidade, mas alguém tem que trabalhar, e quem trabalha são os estrangeiros, e esses estrangeiros são perseguidos, são discriminados, são humilhados, né? São assassinados muitas vezes quando eles são deixados morrer no Mediterrâneo, barcos precários que tentam chegar na Europa, né? Também não existe nenhuma solidariedade com os países de onde vêm esses imigrantes. É claro que se houvesse um apoio ao desenvolvimento dos países da África, do Oriente Médio, de outras partes do mundo, da América Latina mesmo, né, menos pessoas seriam tentadas, né, seduzidas a ir para a Europa, a ir para os Estados Unidos. Os Estados Unidos fizeram um muro na fronteira. Você tem o Partido Republicano, que virou maioria nos Estados Unidos, dizendo que esse muro é pouco, que tem que ter uma política muito mais dura para não entrar ninguém nos Estados Unidos passando pelo muro, e tudo isso é normal, isso é o discurso assim incorporado ao dia a dia, né? Na Europa, agora a extrema-direita ganhando na Holanda, a impressão que dá na Europa é que qualquer partido político, para ter sucesso nas eleições, tem que bater duro, bater forte contra os estrangeiros, contra os imigrantes, que é justamente o lado mais fraco nessa história. A insensibilidade é algo que vai muito além dos governos, vai se espraiando como uma pandemia. Essa é a pior pandemia, né? A pandemia da insensibilidade. Matar jovem negro elege governador. Matar jovem negro aqui no Brasil elege governador. Exatamente. E aqui dentro também não é diferente, né? É muito preocupante. Depois de tudo que acontecer, né, a gente vê que aqueles fatores que levaram o bolsonarismo ao poder, esses fatores continuam presentes na sociedade brasileira da mesma maneira. Então, é muito preocupante. O futuro pode não ser o Bolsonaro, mas, né, não precisa ser o Bolsonaro para implantar o fascismo no Brasil, né? Tem muitos, não faltam candidatos a essa posição. É isso aí. Tá bom, Igor, obrigado. Quero dizer assim, a gente não luta porque a gente vai ganhar. Não, nós não somos capitalistas. A gente luta porque é nosso dever. Então, o fato da gente estar vivendo esse cenário, olhem para Júlio Lancelotti. Olhem para Júlio Lancelotti. Ele não luta, ele já viu uma entrevista dele, ele tem a mesma ideia. Ele fala, eu vou perder, eu já perdi, mas eu vou morrer lutando. E uma coisa só, Mauro, e olhem para a Célia, esqueci o sobrenome dela, que é um nome indígena. Jacriavá. Né, eu assisti boa parte da entrevista dela, né, gostei muito dela dizendo, não faz mal que nós somos minoria, nós defendemos o que é justo. E eles estão conseguindo barrar o marco temporal. Se fosse 2 anos atrás, né, seria difícil a gente prever que isso seria possível com esse Congresso reacionário dominado pelo agronegócio que nós temos, mas conseguiram, né? Então, quer dizer, a resistência, né, ela é o caminho para se conseguir vitórias. Quer dizer, quem não luta, aí que realmente perde tudo. Perde tudo, isso aí. Obrigado, Igor. Valeu, forte abraço. Abraço também, Rebeca. Até uma próxima. Obrigada, querido, igualmente.